quer rever, né, a aula. Pronto, está gravando, tá? Então, boa noite a todos, certo? Novamente, né? Eu queria hoje, como eu comentei para vocês, hoje vai ter essa palestra, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né, com a advogada Maria Vanique Sarinho. Ela é advogada atuante na área de propriedade intelectual, privacidade e proteção de dados, diplomada pela UFPE, teve intercâmbio universitário na Sciences Po, né, Paris, mestre em Direito pela UFPE, especialista em Direito de Contratos pela UFPE e membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB-PE. Então, seja bem-vinda. Eu vou compartilhar a tela aqui para você ser apresentadora. Pronto, está conseguindo mexer aí? Sim, estou sim. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. O professor Amadeu me convidou para falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e proteção de dados em geral para vocês, para a gente ter uma noção de como esse tema se relaciona com segurança da informação. A gente sabe que esse é um tema bastante quente, e aí eu pensei em trazer alguns conceitos básicos e explicar um pouco para vocês no que consiste essa lei. Para me apresentar, eu sou advogada já há mais de 10 anos e desde 2019, eu trabalho com implementação e adequação de projetos LGPD. Então, eu já tenho alguma experiência nesse ramo, inclusive na área da saúde. E aí é importante a gente pensar o contexto em que surgiu essa legislação de proteção de dados pessoais. Ela surge como uma resposta a uma tendência internacional de proteção de dados, em que, por exemplo, existe o Regulamento Europeu de Proteção de Dados e várias outras legislações. Por exemplo, existe uma legislação americana de proteção de dados da saúde. Não é uma invenção brasileira, mas sim uma adequação da nossa legislação, do nosso ordenamento jurídico a uma realidade que já vinha se impondo em outros países há algum tempo. E aí eu acho importante, já que vocês estão vendo alguns conceitos e considerações sobre segurança da informação, de explicar que segurança da informação e proteção de dados são conceitos afins e muito correlatos, mas eles não são a mesma coisa. Porque, enquanto a segurança da informação se preocupa, por exemplo, em manter confiabilidade de dados, a possibilidade de resgatar dados, manter um backup íntegro, por exemplo, e aí de todos os dados que são relacionados com a organização, por exemplo, dados financeiros relacionados a uma empresa, por exemplo. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela se preocupa com um tipo de dados específico, que são os dados pessoais. E aí, o que é isso? São dados relacionados a pessoas físicas. Então, o faturamento de uma empresa, o endereço de um site, a temperatura de uma cidade, a metragem de um local, o telefone de uma empresa. Todos esses são dados e são informações que podem ser muito importantes, por exemplo, o faturamento, mas que não são dados pessoais. Porque dados pessoais são aquelas informações que identificam ou podem identificar uma pessoa física. Então, o nome, o endereço, o CPF, a foto, a localização, mas também um conjunto de informações que é capaz de identificar uma pessoa. Por exemplo, a palestrante de camisa azul e óculos que está falando no momento sou eu, e vocês conseguem me identificar mesmo sem saber meu nome, ou se não tivesse meu nome no programa que a gente está usando agora para se comunicar. Então, seja um dado que identifica imediatamente ou que possa identificar em conjunto com outros dados uma pessoa física, isso é um dado pessoal. E dentro dessa categoria de dados pessoais, existem alguns dados que a lei se preocupa mais ainda em proteger, porque eles são dados que podem levar a algum tipo de discriminação ou de tratamento diferenciado, ou que eles podem identificar uma pessoa inequivocamente. Por exemplo,
biometria, DNA, seja biometria facial, biometria digital, orientação sexual, dados de saúde, convicção política, origem racial ou ética, dados de filiação sindical. Todas essas são informações que podem identificar uma pessoa de uma forma muito difícil de burlar, como, por exemplo, o caso da digital, da biometria facial, ou então que podem ser usadas para causar algum tipo de discriminação, de tratamento diferenciado para o negativo, como o caso de orientação sexual, filiação partidária, origem racial ou étnica, convicção política, etc. E aí, dentre esses dados pessoais, a LGPD se preocupa com dados localizados ou coletados no território nacional, dados tratados com o objetivo de fornecer bens ou serviços, ou seja, tem que ter uma vinculação econômica. Por exemplo, se eu entrar no Instagram do professor Amadeu para descobrir quais são os interesses dele, porque eu quero dar um presente para ele, eu vou estar entrando e fazendo um perfil de professor Amadeu para descobrir dados pessoais sobre suas preferências. Mas, se eu estiver fazendo isso como uma intenção de dar um presente, não existe um proveito econômico. Agora, se eu for uma empresa de marketing que estou investigando as preferências do professor Amadeu para eu poder oferecer uma propaganda que vai impactá-lo melhor, aí sim, esse tipo de tratamento de dado vai estar submetido ao LGPD. E é importante a gente lembrar também que a LGPD se relaciona com dados físicos e dados eletrônicos. Ou seja, não é apenas o que está no celular, no computador, mas aquela caderneta, um prontuário físico, aqueles arquivos que estão esquecidos há muito tempo, que ninguém mais nem olha, mas que contêm informações pessoais, eles também estão submetidos à LGPD. E aí é importante lembrar que são tanto informações privadas ou informações que você não gostaria que fossem divulgadas ou que não são normalmente divulgadas, como, por exemplo, orientação sexual ou dados de saúde, mas também informações públicas, como, por exemplo, a sua foto e nome no perfil de internet. Apesar de você estar tornando essas informações públicas, essas informações ainda são dados pessoais e ainda são submetidas à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí é importante a gente lembrar que, mesmo que um terceiro tenha a guarda desses dados, mesmo que você, digamos assim, permita que seja utilizada a sua foto numa rede social, a sua foto ainda é sua, ainda é do titular a prerrogativa, ou seja, o direito de decidir o que é que vai acontecer com essa informação pessoal. E aí, um ponto interessante também para lembrar é que a LGPD ela não existe num vácuo. Ela existe junto com outras legislações e ela se molda e colabora com essas outras leis para tratar de assuntos como, por exemplo, dados pessoais de saúde. Então, leis como o Código de Ética Médica, por exemplo, que já trata sobre prontuário, vão trabalhar junto com a LGPD, então é importante levar em consideração esse tipo de legislação também, e não só a LGPD. E aí, o que é tratamento de dados pessoais? É uma expressão utilizada pela lei que você pode imaginar da forma mais ampla possível. Toda ação que é realizada com um dado pessoal, esses aqui são só exemplos que eu trouxe no slide, é considerado um tratamento. Então, coletar, receber, analisar, processar, transmitir, eliminar, ter acesso, arquivar, comunicar para alguém. Todas essas são ações que são consideradas pela lei tratamento de dados e que, se forem feitas nesse contexto econômico, estão sendo aplicadas à LGPD. Por exemplo, se você, como funcionário de uma empresa, recebe uma informação, mas você não quer nem abrir, você só recebeu e descartou, porque você acha que não era você o destinatário daquele e-mail, por exemplo. Você já realizou um tratamento de dados. Só de receber e jogar fora, sem nem abrir, sem nem ler. E aí é importante a gente lembrar também que a LGPD ela se aplica para fins econômicos, como eu tinha falado. Existem algumas situações em que ela é aplicada de uma forma um pouco diferente, como, por exemplo, para fins jornalísticos, para fins acadêmicos,
para fim de segurança pública, pelos entes públicos, por exemplo, a polícia. E para a área da saúde, e aí TI em geral, pesquisa em geral, né, já que a gente está na universidade, é interessante lembrar que dados anonimizados, ou seja, aqueles que não podem identificar uma pessoa física, não são sujeitos a LGPD. Mas aí é importante lembrar do conceito de anonimização, que não podem identificar uma pessoa. Se existir algum tipo de chave ou correlação que ainda esteja de posse de quem tem os dados, por exemplo, se for somente um formulário desidentificado, mas que por meio dos números seja possível identificar um perfil ou uma pessoa, isso não está anonimizado, entendeu? Tem que realmente não ser possível fazer esse tipo de relação de volta, seja por algum tipo de criptografia ou simplesmente porque os dados de identificação não foram coletados, por exemplo. E aí, essa pode ser uma forma, a anonimização, de tirar um banco de dados, por exemplo, do escopo da LGPD. E aí, sobre a LGPD, existem alguns sujeitos que é importante a gente conhecer. Tem o titular, que a gente já mencionou, que é a pessoa física e é a pessoa sobre a qual a informação se refere, o dado pessoal. Essa pessoa é a dona do dado. Então, o titular pode decidir o que vai acontecer com o dado, ou, no mínimo, ele deve ser informado com transparência sobre o que vai acontecer com o dado dele. E ele tem direito de saber o que é que está acontecendo com o seu dado. Tem também o controlador, que é uma empresa ou uma pessoa que toma decisões sobre o que é que vai acontecer com o dado pessoal e orienta esse tratamento. Ou seja, por exemplo, é um hospital que vai definir quais vão ser os procedimentos para a coleta de dados, quais são os funcionários que vão ter acesso aos dados, quanto tempo esses dados vão ficar guardados. Essa pessoa seria o controlador. Existe também o operador, que é uma outra entidade ou pessoa que, digamos assim, cumpre ordens ou trata os dados de acordo com as ordens do controlador. Por exemplo, no caso de um hospital, a empresa de TI que faz a manutenção do software do hospital e pode ter algum acesso a dados, mas sempre dentro das regras e ordens do hospital, do controlador. E aí é muito importante frisar um ponto. Controlador e operador depende do tipo de tratamento. Por exemplo, no exemplo que eu estava falando do hospital, o hospital que decide sobre os dados do paciente é o controlador, a empresa de TI que faz a manutenção do banco de dados é o operador, porque ela segue as regras do hospital com relação aos dados dos pacientes. Mas a empresa de TI, com relação aos dados dos seus próprios funcionários, por exemplo, ela que decide quem é demitido, quem é admitido, onde é que vão ficar esses dados, quanto tempo vão ser armazenados, ela vai ser a controladora dos dados dos seus funcionários e a operadora com relação aos dados dos pacientes dos hospitais. Então, essas posições são dinâmicas. E outro ponto importante de lembrar é que controlador e operador são, digamos assim, entidades ou empresas ou até uma pessoa física mesmo, por exemplo, um médico que tem um consultório, uma fisioterapeuta que tem um consultório, pode ser controlador ou operador, a depender do caso, mas não são os funcionários. Então, os funcionários do hospital que tomam as decisões não são operadores, eles são funcionários do controlador. E pelas condutas desse funcionário, quem responde é o controlador. E outra figura que surgiu com a Lei Geral de Proteção de Dados é o DPO, Data Protection Officer, ou encarregado de dados. Essa é uma figura que, em regra geral, monitora o tratamento dos dados, atende aos titulares e faz essa ponte. E faz digamos assim, essa comunicação entre a empresa e os titulares, ou os pacientes, por exemplo, se a gente estiver pensando ainda nesse exemplo do hospital. Então, se algum paciente tiver alguma dúvida sobre o que é que está acontecendo com seus dados ou quiser saber mais, ele vai procurar essa figura e é essa figura que vai coordenar dentro do hospital, por exemplo, entre os vários setores, para poder responder
ao paciente que tem uma dúvida ou quer saber mais sobre como estão sendo tratados os seus dados pessoais. E aí, a legislação traz alguns princípios. Podem parecer, digamos assim, conceitos muito fugazes ou muito abstratos, mas eu espero que explicando para vocês a lógica desses princípios, vocês consigam entender o que é que está por trás da lógica e do racional da lei. E aí vai ficar mais fácil entender se um tratamento, ou seja, uma atitude que vocês estão tomando na prática, está de acordo com a lei ou não. Por exemplo, existem alguns princípios que são relacionados com o tratamento dos dados. Esse tratamento deve ser feito por uma finalidade específica, deve ser adequado à finalidade que vocês querem buscar e deve ser apenas dos dados necessários para realizar essa finalidade. Então, por exemplo, se é preenchido, por exemplo, o Uber, ele precisa ter a localização da pessoa que está pedindo o carro de aluguel para que o motorista possa chegar e precisa também do endereço que a pessoa está indo para que ele possa levar a pessoa até o endereço pretendido, certo? Até aí tudo bem, você dá o endereço da sua casa para o Uber poder lhe pegar, parece ser um dado adequado à finalidade específica de transportar você por esse aplicativo. Mas será que é necessário que o Uber tenha, por exemplo, informações sobre seu sexo? Ou sobre sua preferência política? Ou sobre suas preferências de consumo? Talvez não seja. Então, é importante pensar, para transportar você do ponto A para o ponto B, é preciso que essas informações estejam todas sendo utilizadas, porque é importante lembrar que quanto mais informação se tiver, mais informação vai ter que ser gerida. Então, é importante lembrar e pensar esses princípios quando a gente está realizando um tratamento. Os direitos dos titulares são vários, mas alguns princípios são trazidos na lei que podem explicar melhor isso. O titular tem direito a ter o livre acesso aos seus dados. O que é isso? Ele tem direito de saber as informações que uma empresa ou uma pessoa tem sobre ele. Ele tem direito a saber quais são essas informações e ele tem direito a saber com quem estão sendo compartilhados, por exemplo. Outro ponto muito interessante para a área da saúde é a qualidade dos dados. O titular tem direito a que seus dados sejam de qualidade, ou seja, que eles estejam corretos, ele tem direito a corrigir esses dados se houver algum erro e exigir isso de qualquer entidade com que ele trabalhe. Ou seja, se houver algum tipo de discrepância, de erro, e o titular informar a empresa, é preciso que ela corrija. Mas, além disso, é preciso que a empresa ou o hospital esteja sempre buscando ter dados de qualidade para que sequer seja preciso que o titular peça essa correção. É preciso que ele esteja buscando atualizar o banco de dados ou ter as informações corretas, por exemplo, para prevenir dados de má qualidade. Também é importante que o titular tenha transparência sobre o que está acontecendo com seus dados. Então, mesmo que algumas vezes não seja possível pedir o consentimento do titular, por exemplo, uma pessoa que foi acidentada e que está sendo levada inconsciente para o hospital, o consentimento dela não vai poder ser obtido naquele momento, porque a cirurgia é de emergência. Mas é preciso que seja informado para ela, quando ela acordar, ou para a família, se infelizmente isso não for possível, o que aconteceu com os dados dessa pessoa. Onde é que estão essas informações? É preciso informar isso. E existem algumas atitudes da empresa que os princípios obrigam que sejam tomadas. Aí, prevenir incidentes, buscar políticas, treinamentos, regras de senha forte, para que sejam prevenidos incidentes de segurança, pensar em mecanismos de segurança, para que não haja invasões, por exemplo, e prestar contas dessas atitudes de prevenção e segurança, caso haja pergunta pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pelo titular, ou a qualquer momento. Então, é preciso demonstrar, não é só dizer que tem, mas é preciso demonstrar
que essas atitudes estão sendo tomadas pela empresa, pelo hospital, por exemplo. E aí, em todo o tratamento de dado que a empresa realiza, é preciso sempre lembrar de não discriminar o titular por causa, por exemplo, de uma doença pré-existente, num caso de algum plano de saúde, por exemplo. Se houver a informação de que um titular tem uma doença grave ou pré-existente que pode trazer custos maiores para um plano de saúde, por exemplo, a LGPD tem um dispositivo que impede que isso seja utilizado para, por exemplo, prejudicar o titular e aumentar o preço do plano dele. E aí, o que acontece na LGPD? Existe uma mudança de lógica. E aí eu acho importante a gente explicar isso, porque entendendo essa mudança de lógica, a gente entende melhor como a legislação funciona. Antes, e aí eu sei que para o pessoal que trabalha com dados, a mentalidade talvez ainda seja um pouco essa, a ideia é, vamos acumular a maior quantidade de dados possível e depois a gente vê o que a gente faz com isso. Se vai ser útil, se não vai ser útil. O que é interessante é eu ter uma amostra grande o suficiente para eu poder conseguir fazer alguma coisa com ela. Com a LGPD, isso muda. Por quê? Por causa do princípio da necessidade, finalidade, adequação, você só pode ter os dados que são relacionados àquela finalidade específica que você vai precisar. E é preciso agora justificar o tratamento de dados em alguma das bases legais dentro da lei. Então, porque eu quero ou porque eu possa ser que precise no futuro, não é uma justificativa que tem na lei. É preciso que a gente justifique em alguma dessas bases legais que estão aí no slide. E o consentimento é uma delas, mas para os dados em geral, dados pessoais em geral, ela não é a principal. Ela é uma entre 10. Então, existe o consentimento, se o titular deixa livremente e sabendo para o que é você utilizar o dado dele para alguma coisa, por exemplo, eu me interesso muito por vinhos, por sapatos, por viagens. E eu quero que a agência de viagens me mande ofertas sobre meus destinos de viagem favoritos. Eu dou o consentimento para que a agência de viagem me mande promoções e marketing. Mas o consentimento, além de ser exclusivo para aquela coisa, então, eu dei o consentimento para que a agência de viagem me dê informações sobre marketing. Mas aí ela não pode transmitir essas minhas informações para, sei lá, uma oferta de hotel de um estabelecimento parceiro, por exemplo. Porque eu dei para a agência de viagem e para aqueles destinos que eu estava esperando. E eu posso tirar esse consentimento a hora que eu quiser. Eu posso simplesmente dizer, não estou mais interessada nisso. E várias outras possibilidades de uso. Por exemplo, a execução de um contrato. Você, como empresa ou hospital, contrata um funcionário. Ah, mas eu não quero dar o nome o número do meu CPF. Mas para você fazer um contrato com aquela pessoa, não depende do consentimento dela fornecer os documentos. É preciso para que aquele contrato seja executado, por exemplo. Ou, se for uma obrigação legal, no mesmo caso de um empregado, é preciso que a empresa forneça algumas informações, por exemplo, para o E-Social. E aí existe uma obrigação legal de fornecer essas informações. Ou então, no caso de um processo trabalhista, em que a empresa vai precisar se defender, é preciso que ela tenha algumas informações para poder executar seus direitos em um processo judicial. Se houver algum órgão de pesquisa que precisa fazer alguma pesquisa, ele vai precisar ter... E aí, a base legal de pesquisa por órgão de pesquisa tem que ser um órgão de pesquisa reconhecido, e de política, se houver alguma política pública que seja muito importante, por exemplo, prevenção da Covid. O fornecimento dessas informações sobre casos de Covid, aumento de Covid, pontos de contágio grande de Covid, são relacionados a fazer uma política pública, por exemplo. E aí, nesse caso da política pública, só pelos órgãos públicos. E aí é importante lembrar também que a LGPD se aplica para as empresas privadas, empresas e hospitais privados, mas também para a universidade pública, para o governo, para todas as entidades. Pessoas físicas que usam informações de forma econômica, etc.
E aí, para a gente aqui da área da saúde, né, é muito importante lembrar da tutela da saúde, que é uma das possibilidades de usar dados pessoais para proteger a vida de alguém. Naquele exemplo que eu tinha dado, por exemplo, de uma pessoa que está inconsciente e você precisa fazer exames, você precisa descobrir qual é o problema, você precisa realizar diagnósticos. Mesmo que a pessoa não possa dar o consentimento, é possível fazer esse tipo de tratamento para tutelar a saúde e proteger a vida dessa pessoa. Além disso, uma base legal que é só no Brasil que acontece é a proteção ao crédito, que é quando instituições de créditos têm acesso a informações pessoais para poder fazer previsões, etc., com relação aos créditos. Essas bases legais que eu apresentei são para, digamos assim, dados comuns, dados pessoais normais, como nome, foto, CPF, esse tipo de informação. Com relação aos dados de saúde, dados relacionados a diagnóstico, a prognóstico, esses são dados sensíveis. E aí, a principal base legal, nesse caso, é o consentimento. Mas isso não é novidade na área da saúde, porque vocês já estão lidando com consentimento informado do paciente já faz algum tempo. O Código de Ética Médica prega isso, então, ter o consentimento do paciente é fundamental. Mas, em alguns casos, de novo, em que for preciso proteger a incolumidade física, proteger a vida ou tutelar a saúde de alguém, é possível fazer esse tratamento sem que haja o consentimento. Mas, preferencialmente, no caso de dado de saúde, é preciso ter o consentimento. Mas, de novo, a LGPD não está no vácuo, ela está ligada a outras legislações e obter o consentimento do paciente é uma coisa que o pessoal de saúde já está muito mais que acostumado. Além disso, informar o paciente o que é que está acontecendo com ele. Tanto numa consulta, num prognóstico, olha, eu vou furar seu braço para tirar sangue, agora eu vou fazer esse tipo de procedimento, mas aí pensar também nessa ideia de informar o paciente, ter essa transparência com relação ao que é que vai acontecer com os dados dele. Por exemplo, a gente vai utilizar seu dado e vai anonimamente, vai pegar seu dado, vai anonimizar ele e vai colocar num banco de pesquisa para identificar essa sua doença rara, características da sua doença rara, e mapear isso num estudo. Tem que ser informado. Tem que passar por um código de ética, uma banca dentro da universidade, por exemplo. Então, esse tipo de cuidado com o direito do paciente aos seus dados, a área da saúde já tem. A LGPD vem reforçar, que é não só com relação aos dados de saúde estritamente, mas todos os dados pessoais que são relacionados com o paciente. E aí, nesse ponto, é importante a gente lembrar que os pacientes têm vários direitos. E entre esses direitos existem, eu decidi trazer alguns, existem mais, se vocês tiverem interesse de ler o artigo 18 da lei, 1819, vai haver muito mais informações, mas eu quis trazer alguns exemplos aqui para a gente pensar e refletir. Por exemplo, quando for possível, o paciente tem direito à anonimização dos dados, ou pedir que eles sejam anonimizados. Isso é muito interessante quando a gente pensa na área da saúde, por exemplo, com relação a pesquisas. Então, se for preciso fazer uma pesquisa, ou se há um interesse de fazer uma pesquisa com relação aos dados daquele paciente, é interessante buscar essa anonimização. E aí, de novo, a anonimização é não ser mais possível identificar aquele paciente. Então, se você ainda tiver os prontuários guardados em algum outro lugar, isso não é uma anonimização de verdade. A LGPD ainda se manifesta. Se for possível, correlacionar a base de dados anônima aos prontuários, por meio de alguma característica, número do paciente, ou tipo de diagnóstico que seja muito atípico, por exemplo. Digamos assim, a Maria Vanik tem uma doença autoimune rara. E eu tenho um banco anônimo de 100 mil pacientes, mas só tem uma pessoa que tem a mesma doença que Maria Vanik. Quando eu ler o prontuário de Maria Vanik, eu vou saber
que aquela única pessoa que tem a doença autoimune rara é Maria. Mesmo não estando escrito na mesma base de dados o nome de Maria, mas é possível identificar Maria juntando várias informações. Então, essa base de dados não está anônima, ainda é um dado pessoal. Outro ponto relevante do direito titular é que o titular tem o direito à correção. Não só a pedir a correção de algum dado que esteja errado, um nome que esteja errado, um diagnóstico que esteja errado, mas também que os dados dele estejam corretos. Outro ponto, o titular tem direito a saber se algum dado dele é tratado, quais são esses dados, que é o direito à informação, e tem direito a ter acesso a esses dados. Tem direito e aí também no Código de Ética Médica já tem essa previsão, tem direito a ler o prontuário, a ter acesso ao prontuário, a saber o que é que está acontecendo com relação ao seu prognóstico de saúde. E um ponto muito importante também, e aí passando um pouco para o lado de saúde, mas também de informática, é a portabilidade dos dados. O titular tem direito de pedir que seus dados, suas informações, e aí, usando como exemplo informações de saúde, sejam levadas, por exemplo, de um controlador, de um prestador, de um hospital, de uma clínica para outra clínica, de um plano de saúde para outro plano de saúde, por exemplo. A legislação ainda não definiu qual é a forma que essa portabilidade deve acontecer. E aí, falando, a legislação fala de portabilidade, ou seja, que as informações possam ser usadas, não fala de compatibilidade de sistema, por exemplo. Mas sistemas compatíveis pode ser que facilitem a portabilidade, pode ser um ponto interessante a ser debatido, etc. O titular também tem direito a revogar algum consentimento que ele tenha dado. Por exemplo, eu dei meu consentimento para que a agência de viagem me mande propaganda sobre viagens a Paris. Mas agora eu não quero mais ir para Paris. Cancelei. Não quero mais. Eu posso simplesmente pedir para que não me mandem mais esse tipo de propaganda. E um ponto bastante relevante, acho que atualmente, com relação a, sei lá, tecnologia e diagnósticos automatizados e por robô, é a revisão de decisão automatizada. Sempre que houver algum tipo de decisão automática, ou por um robô, ou por um algoritmo que ajude a tomar uma decisão de forma automatizada, por exemplo, essa pessoa tem câncer ou não tem? Essa pessoa tem um percentual de possibilidade de melhora X ou Y. Esse tipo de decisão deve ser passível de revisão. O Regulamento Europeu de Proteção de Dados, a GDPR, fala que essa revisão deve ser por pessoa. Na LGPD, não tem essa exigência de que a revisão seja feita por uma pessoa, mas existe essa exigência de que essa revisão seja possível de ser feita. Então, é importante que o titular saiba quando existe esse tipo de decisão automatizada, para que ele possa, se for do interesse dele, pedir para que essa decisão seja revisada. E aí, pensando em direitos dos titulares, existem algumas coisas que podem facilitar a cumprir esses direitos. E aí, lembrando, pessoal, que a LGPD está em vigor desde 2020. Então, essas são exigências que já devem estar sendo cumpridas agora. Porque qualquer titular pode demandar esse tipo de informação de vocês, da empresa, do hospital. E vocês também podem, como titulares, demandar isso de empresas, hospitais, clínicas, etc. Que para facilitar a resposta aos titulares, manter a estruturação dos dados é uma ideia interessante. Possuir uma estrutura interna para responder esses titulares, até porque a legislação demanda prazos para essa resposta, também é fundamental. Divulgar qual é o contato para que o titular possa perguntar e exercer esses direitos é importante. E, na maioria dos casos, eleger um DPO, um encarregado, também é fundamental. Eu digo na maioria dos casos porque houve uma regulamentação recente da ANPD que empresas que estão configuradas como pequenas e médias empresas não precisam ter obrigatoriamente um encarregado, apesar de ser uma prática recomendada pela agência. Mas é importante que exista
pelo menos esse canal de contato com os titulares para que seja possível exercer esse tipo de direito. E aí, falando um pouco de incidentes de segurança, quando a gente pensa no incidente de segurança, a gente pensa logo em um vazamento de dados por meio de um ataque hacker, de um sequestro de dados, alguma coisa desse tipo. Mas um incidente de segurança nem sempre é tão dramático assim, nem tão abrangente nesse tipo. Lembrando que a LGPD ela se aplica a dado físico, tanto quanto aos dados digitais, simplesmente deixar um prontuário de um paciente aberto na mesa enquanto você vai tomar um cafezinho e alguém lê, isso já é um incidente de dado. Compartilhar uma senha com um colega que vai lhe substituir num plantão. Você não falou para ninguém que ele vai lhe substituir, ele não é daquele hospital, e você compartilha com ele a senha do sistema do hospital para que ele possa seguir seus pacientes. Isso é um incidente de segurança. Compartilhar aquela foto de lesão do paciente que tem o rosto num grupo de colegas para pedir uma informação, sendo que você queria falar com um colega daquele grupo. Isso é um incidente de segurança. Perder um celular que tenha informações de trabalho, ou um celular sem senha, ou um WhatsApp sem verificação em 2 etapas, ou deixar o computador aberto, sem senha, e alguém entrar e mexer, isso é um incidente de segurança. Então, é mais comum do que a gente pensa. E aí, o que é que fazer nesse caso? É preciso que as organizações pensem antes de acontecer alguma coisa em como responder. Então, avaliar internamente o incidente, onde foi, que horas foi, quais foram os dados comprometidos, quem são os titulares, e comunicar ao encarregado, o DPO, e à diretoria da empresa, para que possam ser tomadas as providências para que isso não aconteça mais. E por que é importante isso? Porque a lei prevê multas e penalidades para o caso de incidente. E aí elas podem ir desde multas altas, até 50 milhões ou 2% do faturamento das empresas, mas até o dinheiro, o montante dessas multas não é tão relevante quanto você pensa nas outras penalidades que a lei prevê. Por exemplo, publicar a infração e o que pode causar uma grande perda de credibilidade da empresa, do hospital, da clínica, a proibição da atividade, bloqueio de dados, a ordem de suspender atividades, de suspender banco de dados. Isso pode ser muito mais grave do que uma simples multa financeira, porque isso pode inviabilizar uma operação, por exemplo, de uma startup, de uma clínica, etc. E quais seriam esses critérios para definir essas punições? A NPD diz que isso depende do que você, como empresa, hospital, clínica, médico, consultório, conseguir demonstrar que você fez para buscar adequação, para ter medidas corretivas de governança, adotar boas práticas de segurança, qual é a condição econômica daquela empresa, se é uma empresa de grande porte, se é uma micro e pequena empresa, qual é a natureza da infração? Foram os prontuários dos titulares que sumiram ou foram os telefones que foram divulgados? E aí é importante ter, digamos assim, pensar, né, na adequação nesse sentido, porque uma infração dessa, além de todos esses pontos que a gente falou de multas, suspensão da atividade, etc., pode causar muitos danos à reputação. A gente sabe como no setor da saúde, reputação é muito importante. Então, em todos os setores, mas no setor da saúde principalmente, né? Porque é a vida das pessoas. Então, você ter uma reputação de um hospital que é descuidado com o prontuário de paciente, por exemplo, pode ser bastante complicado. Não só para os pacientes começarem a evitar esse local, mas também para os parceiros de negócios começarem a evitar fazer negócio com você. Porque a responsabilidade pode acabar respingando neles de um incidente dessa natureza. E aí a gente pensa em como é importante se lembrar de que a LGPD não é apenas eletrônica. Todas as informações com que todos vocês trabalham têm importância. A gente sabe que no setor da saúde isso é bastante reforçado
pelo Código de Ética Médica, o cuidado com o prontuário. Então, já é uma preocupação que existe dentro do ethos da saúde. Enfermeiras têm muito cuidado com informações de pacientes, fisioterapeutas também, médicos também. Isso já é o comum, mas aí a gente tem que pensar que, além do comum que vocês já fazem, tem que ter ainda mais esse cuidado da LGPD. Lembrar que, quanto menos informação, menos coisa para gerir, menos risco. E de que todos nós somos titulares. E aí, falando um pouco mais sobre a LGPD, esse processo de adequação pode parecer muito complicado e muito complexo, porque ele realmente demanda uma mudança de cultura, de pensamento com relação a dados, mas ele pode ser um diferencial competitivo para conseguir parceiros, inclusive parceiros internacionais. Isso é uma exigência crescente de mercado. É uma exigência crescente de mercado na área da saúde. Muitos parceiros de saúde, seguradoras, planos de saúde, não estão mais credenciando clínicas, consultórios, hospitais que não estão adequados à LGPD, justamente porque pode haver uma responsabilização para o plano. Isso mostra a preocupação de vocês com pacientes e funcionários. E aí, lembrando, como a gente está falando na área da saúde, eu estou focando mais na parte dos clientes externos, né, os pacientes. Mas todos os funcionários, os próprios médicos, as enfermeiras, que têm dados pessoais porque são prestadores de serviço ou funcionários dos hospitais, essas informações também estão relacionadas com a LGPD. Então, biometria de ponto, foto de crachá, CPF para dar para o E-Social, tudo isso é dado pessoal que está submetido à LGPD também, tanto dos funcionários quanto dos pacientes. E esse processo de adequação, como ele passa por essa mudança de cultura, tem esse interesse de governança, ele também pode trazer melhoria dos processos internos, porque começa a se pensar em proteção de dados, começa a se pensar também no aspecto correlato da segurança da informação, que não é só relacionado com proteção de dados pessoais, porque pode ter outras informações, mas é fundamental hoje em dia para qualquer organização. E esse tipo de implementação, esse tipo de adequação depende de um engajamento contínuo da gestão. Então, pensar em proteção de dados e pensar em como isso impacta no dia a dia de forma prática, traz essas mudanças e traz a proteção de dados, acho que um pouco mais perto da rotina de cada um. Eu queria agradecer a vocês pela atenção e queria saber se alguém tem alguma dúvida ou o professor Amadeu quer fazer alguma colocação. Obrigado, Maria Vanite. Foi muito esclarecedora, né, essa sua fala. Eu acho que essa área, né, da lei e da proteção de dados é uma coisa que muito importante, né? Que nós estamos lidando com as informações, os dados de saúde, né, das pessoas, da população, além de outras áreas, né? E eu acredito que deve ter aqui muita gente curiosa, com dúvidas, né? Alguém tem, bota aqui no chat, se quiser abrir o microfone para perguntar. Eu vi que já tem gente, né? Deixa eu ver aqui no chat. Quem quiser abrir, Bruno, Carlos, vocês que gostam de questionar também. Deixa eu ver aqui. Bruno Silva Cordeiro. Tem uma pergunta aqui. Maria, no caso de dados sensíveis, como teria certeza que esses dados não iriam cair em categorias erradas? Deixa eu ver. Quais são as situações em que o controlador percebe que os seus dados não conseguem ter em seu domínio? Bruno, eu queria pedir para tu talvez repetir a segunda pergunta, enquanto eu acho que eu não entendi muito bem. Mas com relação aos dados sensíveis, como é que a gente sabe que eles são dados sensíveis? Bem, é importante ter uma assessoria para isso, né? Que entenda da lei para saber o que é dado sensível ou não. Mas também é importante que essa estruturação de dados, que se saiba quais são os dados que estão guardados em quais lugares. E que os dados sensíveis naturalmente sejam mais protegidos, por exemplo, por meio de níveis de acesso diferentes dentro de um hospital ou clínica, por exemplo.
possivelmente a recepcionista não tem necessidade de ter o mesmo acesso aos prontuários do paciente do que a fisioterapeuta, por exemplo. Então, ela tem interesse de saber as informações financeiras e de contato do paciente. Se ela vai receber cheques ou vai receber pagamentos, por exemplo. E as informações de saúde, que são os dados sensíveis, ela não vai ter interesse em saber. Não tem finalidade para ela saber isso. Então, limitar o acesso, por exemplo, pode ser uma boa saída. Não sei se eu tinha respondido, Bruno. E eu queria te pedir para refazer a segunda pergunta. A segunda pergunta era falando sobre justamente isso, as situações que o comprador percebe sua idade, não percebe isso também. Eu quis falar assim, mas em relação a essa questão aí de falta de domínio, porque como você estava falando, tipo assim, que esses dados desse controlador, tipo o órgão fiscalizador, né, que o órgão fiscalizador controlador, ele detém todos os dados ali do sistema. Mas se acabar acontecendo que, tipo, esse dado vazar e acabar indo para outras categorias também, né? Outras categorias também, dentro do mesmo sistema, né? Acaba saindo fora de controle. Como é que seria essa situação? Você está dizendo, por exemplo, um dado sensível ser classificado como dado não sensível dentro do sistema, é isso? Eu acho que eu não entendi. Não, eu acho que eu estava falando mais em relação a, tipo, acho que acredito que seja isso mesmo, dos dados sensíveis do controlador e tendo que se desviar, sabe? Tipo, se desviar e, sei lá, para um dado que, tipo, a empresa que está fazendo a manutenção do gerenciamento do banco de dados acaba tendo um acesso que ela não devia ter. Entendeu? Por isso é importante fazer um processo de adequação. A primeira coisa que se faz é um mapeamento dos dados. É saber qual dado está onde. Na prática de adequação, isso pode ser feito por entrevista, questionário, planilha, e a gente primeiro tem, digamos assim, uma fotografia, um raio-x da organização para entender qual é a situação. E aí depois se organizam, por exemplo, os fluxos ideais, digamos assim, quem é que tem que ter acesso a quê, qual é a finalidade. E aí, por exemplo, se houver prestadores terceirizados, como você estava falando, normalmente não é um TI interno, né? Normalmente o TI é terceirizado. Aí, se houver um TI terceirizado, definir muito bem qual é a responsabilidade e o nível de acesso que ele pode ter por meio de contrato. Entendi. Entendeu? Ou talvez, assim, Bruno quer saber do tipo assim, se os dados forem hackeados, como é que o controlador vai saber, né, que esses dados já foram hackeados e não está no seu controle, né? Assim, não sei se é isso, Bruno, também que tu querias. Como é que aí eu acho que o sistema deve ter algum mecanismo, né, de detecção que foram hackeados, já estão, sei lá, roubados. Mecanismo de segurança, mecanismo de monitoramento, de nível de acesso, de firewalls, etc., para banir acesso externo não autorizado. E simplesmente vigilância. Quando a gente treina e informa as pessoas, por exemplo, de tipo, olha, não é legal você compartilhar sua senha. Mas por quê? Meu colega é Joãozinho, que vai me cobrir no meu plantão. Meu amigo. Mas ele pode esquecer a senha, perder a senha, por exemplo, e ter um acesso não autorizado, até mesmo o próprio acesso do plantonista reserva, se ele não for comunicado à direção do hospital, se for uma pessoa extra, que a direção não está nem sabendo que tem acesso a essa informação, por exemplo, pode ser um incidente. E aí, evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, o TI pode criar um tipo de acesso temporário plantonista reserva. E aí ele só tem acesso plantonista reserva fisioterapia, plantonista reserva enfermagem, plantonista reserva médico ortopedista. Ele não vai ter acesso à oncologia. Para que ele quer acesso à oncologia? Se ele é um plantonista reserva da ortopedia. Então, tudo, né, assim, tem que ter regras, né? Isso que você está falando são perfis de acesso, né? Isso. Então, dependendo da instituição,
deve ter, que nem você falou, deve ter os fluxos, o mapeamento desses dados e quem deve acessar o quê. Aí o desenvolvedor, o pessoal de TI vai e cria os perfis, né? Seu perfil é administrador, seu perfil é só de plantonista, então vai Isso. acessar cada funcionalidade dentro do sistema. Normalmente, na prática, isso é feito com TI, gestão, em geral, RH, e assessoria jurídica. Uhum. Se Certo. reunindo e conversando. Por que sei lá, por que a recepcionista está tendo acesso aos prontuários? Mas é porque ela precisa saber o nome do paciente para poder chamar. Mas vocês não podem criar uma lista separada só com consulta, nome e horário, tipo médico, nome e horário, para que ela possa chamar a pessoa, em vez dela ter acesso a todos os prontuários da clínica, por exemplo. E uma Eu coisa respondi, Bruno. Tranquilo, Bruno? Tá certo, gente. Oi. Posso? Só um minuto, só para eu só comentar uma coisa em relação a esses perfis. Não sei se vocês já notaram, quando você vai em instituições, até o perfil do convidado para acessar a internet é fora da rede da instituição, porque é uma outra rede, né, que vai ter um perfil diferenciado, porque é justamente um tipo de proteção para você. Pode ser um convidado que seja hacker, né? Então ele pode entrar dentro da rede da instituição. Então, geralmente, as instituições, né, fazem dois tipos de rede, uma para convidados e outra para a rede interna de acesso ao sistema. Outro ponto relevante para complementar, professor Amadeu, permitir apenas o acesso local, por exemplo, também pode ser interessante. Por exemplo, só as máquinas que estão plugadas no servidor local terem acesso aos prontuários. Não permitir o acesso remoto. Fica muito mais difícil de ter algum tipo de situação, por exemplo. Ou passar o acesso remoto, se for muito fundamental, por um VPN, alguma coisa assim. Algum outro tipo de validação de identidade antes de dar o acesso remoto. Isso. Pronto. Geo Zedek queria falar alguma coisa? Você abriu o microfone? Ele não está escutando, eu pelo menos não estou. Eu acho que eu também não. Não, né? Acho que ele caiu. Não, ele está aqui, mas está móvel. Enquanto ele não entra aqui, não fala, eu ter duas perguntas de Gabriel aqui no chat. Oi. Voltou? Fala aí. Voltou? Eita, agora esqueci o dele. Pode falar. Vem, Maria. Tipo, na aula passada eu fiz uma pergunta que, tipo, pela lei, a gente somos donos dos nossos dados, né? Se a gente, por exemplo, quiser excluir ele dos ambientes que a gente acessa ou dos lugares que gerenciam nossos dados, a gente pode, aí falaram que podia, mas e se pode mesmo? Como eles vão comprovar, como eles podem comprovar que excluíram para a gente, tipo, existe, a lei diz como pode fazer esse feedback, porque eles podem dizer, tá, excluímos, mas reter isso, essa informação, e a gente não saber. E é só outro comentário, porque não é bem voltado para a área médica, mas existem muitos aplicativos e muitas ferramentas que elas meio que forçam a gente a dar nossos dados. Tipo, se você não dá determinados dados, não continuar dando dados, você vai ficar restrito a não receber atualizações do software e tudo mais. E meio que a gente termina cedendo esses dados para não perder determinadas funcionalidades também do aplicativo ou de qualquer outra ferramenta. Aí, tipo, como é que a gente pode ter uma noção mais crítica sobre essas questões, sabe? Que não sei. Eu achei tua pergunta muito boa. É o seguinte, primeiro, com relação a dados de saúde, aí estou falando especificamente dados de saúde, o consentimento ainda é a primeira opção
e existem outras exceções ao consentimento, como tutela da saúde, etc. É importante diferenciar esses dois pontos, que são os dados sensíveis. No caso dos dados gerais, o consentimento, ou seja, você autorizar usarem seus dados, não é a base mais importante. É uma entre 10. Certo? Isso é um ponto para a gente começar a pensar um pouco mais. Então, no caso dos aplicativos, que precisam que você forneça algum tipo de dado, por exemplo, o tipo de dispositivo do seu telefone, para que eles possam fazer atualizações, para que eles possam cumprir o contrato de prestação de serviços com você, que é fornecer atualizações a tempo correto e otimizadas para o seu tipo de dispositivo de telefone, por exemplo, é preciso que eles tenham essas informações. Certo? Então, para executar esse contrato de prestação de serviço, de aplicativo, de software, ou o que seja, é fundamental que eles tenham essas informações. Então, nesse caso, desde que isso seja muito claro e que a finalidade seja somente para atualização do aplicativo, etc., entendeu? Não é. Quando você aceita o contrato, você aceita que eles vão precisar de algum tipo de informação, como, por exemplo, seu nome e CPF num contrato de, sei lá, prestação de serviço educacional. Nome, CPF, informação bancária, para que você possa ter a cobrança no seu cartão de crédito, ou seja lá o quê. Ou nome, CPF e informação bancária dispositivo num aplicativo, que você compra algum tipo de produto e eles precisam do seu dispositivo para poder fazer essa atualização. Tem algumas coisas que é preciso ter para que o contrato seja executado, entendeu? Como, por exemplo, a atualização que você está falando. Agora, se ele pegar essa informação sobre o seu dispositivo e criar um perfil seu, que ele vende para o AdSense, para dizer pessoas com Galaxy S, não sei o que lá, ou pessoas com iPhone 12, veem mais esse tipo de anúncio, ele está descumprindo a finalidade que ele disse para você para qual ia usar essa informação. Porque uma coisa é ele usar o dispositivo, a informação sobre o tipo do seu dispositivo, para otimizar atualizações do programa. Outra coisa é para fazer marketing, por exemplo. Então, por isso a finalidade é importante. E a outra pergunta que tu fez foi sobre... Excluir os dados. Oi? Desculpa. Excluir os dados. Então, a lei, ela fala que a exclusão de dados é possível desde que não haja algum outro tipo de... Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu acho que caiu um pouco a internet. Então. Desde que não haja algum outro tipo de base legal para manter essa informação. Por exemplo, no caso da saúde, prontuários médicos devem ser mantidos por 20 anos pela instituição. Isso é uma regra, isso é uma lei. Existe uma lei falando sobre isso. Se eu fui tratada no Hospital das Clínicas da UFPE em 2009, eu posso pedir para excluir as minhas informações de telefone, eu posso pedir para excluir minhas informações de foto, mas eu não posso pedir para excluir minhas informações de prontuário, porque existe uma obrigação legal do Hospital das Clínicas manter essas informações. Tu estás entendendo? Então, vai depender da situação. Vai depender se existe alguma outra fundamentação para manter essas informações. Então, aí, a lógica se inverte. Em vez de ser eu tenho que justificar porque eu quero que seja meu dado excluído, a instituição vai ter que justificar por que ela pode manter o meu dado caso eu peça a exclusão. Está entendendo? Deu para entender, José? Enquanto isso, Maria, deixa eu fazer uma pergunta. Existe softwares, no caso, ou aplicativos na web que eles dão, às vezes, tipo assim, 1 mês grátis para você testar, não é isso? Sendo que, para você até testar, você tem que botar seus dados do cartão. Isso é legal fazer isso ou não? Pela lei? Veja,
mesmo que um contrato seja, teoricamente, de graça, sem remuneração pecuniária, existe algum tipo de remuneração, né? Existe um contrato aí. E aí, eles falam que é porque, por exemplo, e aí eu teria que ver o contrato específico, mas poderia se pensar que é um legítimo interesse, que é uma base que eu não falei muito, porque não se aplica, essa base do legítimo interesse não se aplica a dados de saúde nem dados sensíveis, é importante falar isso. Não se aplica. Mas para dados em geral, como dado de cartão de crédito, nome, CPF, essa base se aplica, que é o legítimo interesse do controlador, ou seja, para a continuação do negócio, desde que não haja surpresa para o titular. Por exemplo, se você entrou na Amazon Prime, Netflix ou sei lá o quê, para fazer uma degustação de 30 dias, e lá no contrato tem escrito bem grande, caso você não cancele nos 30 dias, nós vamos cobrar o mês seguinte. Para poder cobrar o mês seguinte, eles precisam da informação do seu cartão de crédito. E você, nesse caso hipotético que eu estou falando, tem um aviso bem grande informando a você que a sua informação do cartão de crédito vai ser usada para cobrar no mês seguinte, caso você não tenha cancelado dentro daquele período. Então, você está usando essa informação no legítimo interesse da continuação do negócio, do controlador. Você não está sendo surpreendido, porque tem um aviso bem grande que você vai ser utilizada a sua informação para cobrar depois do mês seguinte. E é para a execução do contrato a partir daí. Entendeu? Agora, se você pedir para cancelar a sua conta e você não vai mais usar o seu cartão de crédito dentro daqueles 30 dias, eles não vão precisar da data do seu cartão de crédito, por exemplo. Então, aí você pode pedir, por exemplo, para que eles eliminem aquela informação, porque não tem mais finalidade, você não está mais contratando com eles. Certo. Mas, às vezes, o que é que acontece? Isso é muito marketing, né? Porque muita gente faz e se esquece. Aí, quando vê, já outro mês já vem a cobrança. E aí, em relação a marketing, é outra questão, e tem muitas particularidades, mas, assim, normalmente, quando é uma questão de marketing, ou vai ser o titular que autoriza, porque tem algum interesse, eu tenho interesse em viajar para Paris, dei minha informação para 3 agências de viagens diferentes, porque eu quero receber ofertas. Ou é o legítimo interesse do titular de manter aquelas atividades dele, então ele precisa fazer publicidade. Se a publicidade é para uma pessoa que já acessou a sua página antes, por exemplo, e pode ser que se interesse para o seu produto, ela não está sendo completamente surpreendida, por exemplo. Se eu entrei num site de um hotel de Paris, olhei e vi o preço, deixei meu e-mail lá, e eu recebo alguma informação de marketing, não é uma surpresa completa. Mas sempre que houver essa questão, e for possível, é importante que haja a opção do titular pedir para sair e não receber mais esse tipo de informação. Isso. Se desinscrever e não ser mais colocado no meu marketing, no contato do telefone, ou seja lá o que for. Isso. Aqui, Gabriel Lira está perguntando. Primeiro, eu queria saber se a recusa da empresa de prestação de serviço, caso o cliente decida por não compartilhar os dados explicitamente essenciais para o serviço, seria uma forma de discriminação ou se é uma coisa permitida? Depende. Depende do que é que está pedindo. E existe uma escola, um pensamento de privacidade por design, privacy by design, quando se está pensando em criar algum tipo de serviço ou produto, etc. E nesse tipo de pensamento, a proteção máxima de privacidade deve ser o padrão. Então, você deve pedir apenas os dados estritamente necessários para realizar o serviço e conseguir fazer o seu serviço dentro desse parâmetro. Por exemplo, no contrato que a gente estava falando de Netflix ou Amazon.
você precisa do nome, dado bancário, ou nome, CPF, dado bancário, CPF por causa da nota fiscal, por exemplo. Certo? Preferência de marketing, de faixa etária, não é necessário para você cumprir o serviço. Agora, sem o cartão de crédito, como é que você vai cobrar? Sem o CPF, como é que você vai emitir nota fiscal? Depende de qual é a informação que for estritamente necessária. Se for realmente estritamente necessária, não dá para cumprir um contrato que você não pode emitir nota fiscal. Então, você precisa do CPF da pessoa, por exemplo. Agora, a preferência de marketing não é estritamente necessária. Então, a LGPD diz que você não precisa obrigatoriamente saber o sexo, idade, sei lá, preferências de gêneros de filme para saber sobre, para fazer um contrato com a Netflix. Pode ser que a sua Netflix não seja tão regulada aos seus gostos quanto o de uma pessoa que decidiu fornecer essas informações. Porque ela não vai lhe dar recomendações tão boas quanto uma pessoa que decidiu dar todas as informações e vai ficar sempre sendo notificada do próximo filme de comédia que aparecer, porque ela ama comédia e vê muita comédia. Mas o contrato consegue ser prestado. Agora a pessoa vai ter que ir lá pesquisar o filme que interessa a ela. Tá entendendo a diferença? Deu para te responder, Gabriel? Pronto, Gabriel. Bota aqui no chat. Deixa eu ver. Ele tem uma segunda pergunta, eu acho. Mas eu acho que essa segunda você já respondeu, que são os dados do celular para atualização de um aplicativo. Sim, isso. Você já perguntou, tá? Aí o Arthur Frade está perguntando como ocorre o processo de fiscalização desse sistema? Qual instituição responsável por isso? A instituição responsável por fiscalizar e regulamentar a NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é ligada diretamente à presidência da República. Isso do ponto de vista administrativo. É a autoridade que vai, digamos assim, coordenar e decidir, em geral, como devem ser processadas e regulamentadas as coisas relacionadas com a LGPD. Por exemplo, como é que vai acontecer a portabilidade? Qual vai ser a linguagem? Vai ser uma linguagem? Vai ser o mercado que vai decidir? Vão ser as linguagens mais comuns do mercado? Esse tipo de coisa quem decide é a NPD. Mas várias outras instituições podem agir com relação à proteção de dados, como o PROCON, o Ministério Público, o Judiciário. Então, qualquer titular que se ache violado, que tenha algum problema, ele pode recorrer à própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é possível fazer uma reclamação diretamente, ao PROCON, ao Judiciário, ao Ministério Público. Tem várias autoridades que, dependendo do caso, ao CREMEP, que podem atuar nesse caso haja algum problema. Não sei se eu te respondi, Arthur. Acho que sim. Aí Gabriel Wallison, né, fez uma pergunta aqui, que um fato curioso sobre o perigo de acesso de dados é que a boa parte dos ataques hackers começa com a engenharia de software, de modo que os próprios funcionários vazam o acesso, seja por ter seu crachá copiado, celular invadido, etc. O próprio caso do SUS, se não me engano, foi por engenharia social. Aí eu pergunto, Maria, nesse caso que esse vazamento de dados for um fator humano, né? Uma pessoa, um funcionário vai e disponibiliza, sei lá, um relatório com as informações sensíveis do paciente ou do usuário. Quem é responsável por isso? A instituição? É o funcionário? Como é que é essa relação de responsabilidade? É importante lembrar que, na maioria dos casos, quem vai ser responsável é o controlador, ou seja, quem decide sobre os dados, que, na maioria dos casos, é a instituição. Isso não significa que o funcionário não tenha responsabilidade, ele tem sim, aí pode ter vários tipos de responsabilidade. Por exemplo, vamos tomar como exemplo uma clínica que tem um funcionário que assinou um contrato de trabalho que tem uma cláusula de confidencialidade
e que ele foi instruído, recebeu treinamento sobre o que ele podia e não podia fazer dentro do trabalho, certo? Como, por exemplo, ele não pode Tá cortando. acessar e-mail pessoal. Isso foi explicado para ele. Ele não poderia pessoal dentro do trabalho. Vocês estão me ouvindo? Acho que cortou um pouco. Agora tá, voltou. Pronto, então, só repetindo, acho que talvez tenha cortado um pouco. No caso de um hospital que tem um funcionário que assinou um contrato, que ele recebeu um treinamento dizendo, olha, pessoal, não pode acessar o e-mail pessoal no computador do trabalho. E ele assinou um contrato que tem uma cláusula de confidencialidade. Aí ele vai, acessa o e-mail pessoal dele e tem assim, você ganhou R$1 milhão, clique aqui para receber. Aí ele vai lá e clica. E aí entra um malware qualquer e infecta o computador. Quem é responsável pelo incidente em geral é a empresa. É a empresa que vai ter que mostrar que orientou o funcionário, ele assinou um contrato, ele que descumpriu as orientações da empresa, e é a empresa que vai ter que compensar os titulares e procurar uma forma de resolver esse problema. Mas o funcionário também pode ser penalizado, e aí pode ser uma penalidade trabalhista, por exemplo, ele pode ser demitido com justa causa. Ele pode ter uma responsabilidade civil também, de ser processado por perdas e danos que a empresa teve porque ele descumpriu as normas da empresa. E ele pode, se for alguma coisa maliciosa ou se ele for muito negligente, ter uma responsabilidade penal. Então, a resposta é os dois. Certo. O Iago aqui fez um comentário. Numa visita técnica no laboratório de hematologia do IMOP, eu vi que a biomédica hematologista, para ter acesso ao seu prontuário, ela colocava um crachá com código QR que identificava como membro da equipe. Isso é uma medida de segurança a mais. Isso, né? Isso. E aí, por exemplo, pode ser uma medida que é interessante de implementar, e aí tem que treinar esse funcionário. Ó, se eu crachá, se perder, informe. Porque a gente vai ter que mudar a credencial no sistema. Entendeu? Esse tipo de coisa. Pode ser uma medida bem interessante. Isso. A Emily aqui está perguntando, Maria, se uma empresa possui os dados de um titular necessários para oferecer algum serviço acordado e, porventura, essa empresa feche, o que deve ocorrer com os dados que ela possuía? A resposta mais direta é eliminação. Se você não tem mais por que manter o dado, você elimina. Mas, mesmo depois que uma empresa fecha, é possível que ela tenha uma série de obrigações para cumprir ainda. Por exemplo, é possível que ela esteja sendo processada na Justiça do Trabalho por funcionários. Então, ela vai ter que ter dados pessoais desses funcionários para poder se defender num processo judicial. É possível que ela tenha que cumprir obrigações de e-social, etc., mesmo depois de fechada. Então, ela vai ter que ter essas informações por uma obrigação legal. Entendeu? Então, existem situações em que uma empresa vai ter que manter os dados. Um hospital que fechou, mas ele vai ter que manter a guarda dessas informações por 20 anos, porque alguém pode perguntar, alguém pode pedir esse prontuário, por exemplo. Ele vai precisar manter informações de ex-funcionários, de ex-pacientes, porque imagina se a clínica fechou hoje, mas um paciente me processa por negligência médica daqui a 2 dias. E eu joguei fora todos os prontuários. Como é que eu vou provar que não houve negligência? Então, você pode manter algumas informações desde que haja uma justificativa. Mas, por exemplo, a lista dos telefones dos pacientes para ligar e oferecer promoções de clareamento dental, será que é preciso ainda manter, já que eu não vou ter mais esse serviço, não vou ter mais a necessidade dessa publicidade? Então, depende de cada caso. Mas é possível manter, sim, desde que haja uma justificativa para manter. Ah, certo. Ô, Maria. Entendi, então. Eu tava vendo uma série que era de médico. Aí essa médica, ela ia fechar o consultório dela. Ela tinha uma lista de pacientes. Aí ela tava vendendo a lista de pacientes dela
para outro consultório. Aí, falando isso agora, eu fiquei... Isso, tipo, pode... Porque, assim, ainda é um dado, né? Tipo, o número de telefone, ela tinha toda uma listagem dos pacientes e tudo mais. Tipo... O Código de Ética Médica proíbe, antes da LGPD. Ops. Qualquer tipo de publicidade e divulgação que tenha relação com o paciente é proibido pelo Código de Ética Médica. Isso antes da LGPD existir, tá, pessoal? Por isso que eu digo, não está no vácuo, entendeu? Mas só uma dúvida, se o paciente autorizar essa venda? Provavelmente o paciente não autorizaria a venda, né? Não, a venda Provavelmente o paciente autorizaria, por exemplo, olha, você que está fazendo aqui clareamento dental com a gente tem uma parceira que é dermatologista e ela se faz harmonização facial. Você quer que a gente encaminhe seu dado para ela? Isso é uma coisa, tá entendendo? O paciente pode decidir, tendo todas as informações. Ele vai saber que vai ser para a parceira de harmonização facial X, ou então algum tipo de parceiro, parceiros de harmonização facial, parceiros de estética, por exemplo, o clube da estética. E aí ele pode decidir se quer informar ou não. Agora, se você diz que vai dar para o clube da estética e você dá para, sei lá, loja de bolsas, não é a mesma coisa, entendeu? É preciso que o paciente seja informado, que haja essa transparência sempre, que ele tenha uma expectativa do que é que vai acontecer com os dados deles. Mesmo que seja, no caso, um legítimo interesse, mesmo que você não precise estritamente do consentimento, mas é preciso que o paciente ou o titular não seja surpreendido negativamente. Do tipo, eu passei uma vez na frente de uma farmácia e comprei uma aspirina, agora eu estou recebendo e-mails e SMS de propaganda de aspirina dessa farmácia específica de 5 em 5 minutos. Isso está me incomodando. Entendeu? A gente tem que pensar no que é o razoável, no que é que o titular esperaria. Ah, não, eu fui na farmácia, eu dei meu e-mail, meu telefone para o clube de descontos de, sei lá, sabonetes ou alguma coisa assim. E eu recebi uma propaganda de um sabonete. Ah, então isso está dentro do meu interesse. Então, eita, não está mais não, quero tirar. Aí você vai lá, informa e a pessoa tem que tirar e parar de mandar essa propaganda. Não sei se eu fui clara. Foi. Mas, no caso, só outra dúvida, Maria. Se o paciente der o consentimento, né, de passar seus dados para outro profissional, outra comunidade, sei lá, mas e o controlador vender sem o paciente saber, o controlador está fazendo infração, não é isso? Eu acho que sim, porque ele tem que falar, pelo menos, que vai ser vai ser oferido lucro nesse momento, ou alguma coisa assim, porque você tem que saber, né, o que é que está sendo. Uma coisa é, por exemplo, a gente tem... E também é importante, o consentimento, ele tem que ser livre, ou seja, um funcionário que consente em ter sua foto tirada não está realmente consentindo a foto para o crachá. O funcionário não tem opção. O crachá tem que ter foto, por exemplo. Então tem que ser livre, ou seja, a pessoa pode dizer sim, pode dizer não e pode tirar o consentimento a hora que ela quiser. Ele tem que ser específico para aquela situação específica. Se o controlador conseguir convencer o titular de que a venda de banco de dados é uma coisa que é boa para o titular, então parabéns. Se você conseguir provar que ele autorizou isso, parabéns. Pode fazer. Entendeu? Certo, entendi. E Gabriel está perguntando, lembrou de outra coisa, quais são as opções que empresas que coletavam dados antes da LGPD devem fazer com seus dados coletados antigos? Tem que se adequar. Essa é uma grande polêmica. Tem que se adequar, assim, principalmente daqui para frente tem que se adequar, isso é fundamental. Quanto a esse dado legado, existem algumas discussões se ele precisaria ser adequado ou simplesmente eliminado, por exemplo. Mas a resposta conservadora tem que adequar para frente e para trás.
pelo menos manter só o máximo, o mínimo necessário, verificar quais são esses... Algumas empresas não conseguem fazer isso. Algumas empresas não sabem nem quais são os dados que elas contêm. Mas é importante fazer esse mapeamento e a estruturação dos dados para pelo menos saber o que é que tem e aí agir de acordo com esse risco, entendeu? É preciso demonstrar também que existe essa boa-fé, essa vontade, essa boa vontade de fazer isso. Isso. Maria, deixa eu tirar mais uma dúvida. O pessoal estava perguntando sobre venda de dados. Se, por exemplo, uma empresa detém dados anônimos, ela pode fazer a venda desses dados, já que não são mais ligados a um titular? Sim, porque não existe, eu não sei se existem outras regulamentações quanto a bancos de dados em geral. E aí pode ser que, por exemplo, na área da saúde não seja permitido, pelo Código de Ética, por exemplo. Mas se forem dados realmente anônimos, e aí a gente tem que lembrar que o anônimo não pode ser identificada a pessoa por nenhum meio. Se você tem um banco de dados que é anônimo, mas você tem os dados identificados em outro banco de dados e é possível fazer a correlação entre esses bancos de dados, isso não é anônimo. É que nem você sabe quem são essas pessoas. Entendeu? Então, por exemplo, um número de telefone, não sei se é tão anônimo assim, sabe? Porque é um dado que pode identificar uma pessoa muito facilmente. Por exemplo, um banco de dados que tem paciente 001, paciente 002, e você tem em outro lugar Maria, paciente 001, Bruno, paciente 002, e você consegue correlacionar essas informações, ou que você consegue correlacionar, por exemplo, mulher de óculos, blusa azul, e aí você vai correlacionando até conseguir formar um perfil tão preciso que é possível identificar uma pessoa, por exemplo, qual é o sexo, masculino e feminino, mulher, usa óculos, não usa óculos, usa óculos, camisa de que cor, azul, palestrante, não palestrante, palestrante, e você consegue falar, juntar essas informações e formar um perfil que me identifica, por exemplo, mesmo que não tenha meu nome, isso não é anônimo. Então é muito difícil, na verdade, você anonimizar um dado, né? Porque muita coisa dá para se ligar, né? Isso. É muito difícil anonimizar um dado de verdade. Mas a tentativa de anonimizar, que é a pseudonimização, anonimizar até quando é possível, já é um procedimento de boa prática. Não afasta a LGPD, mas é uma boa prática. Ameniza as consequências do a identificação. Oi, desculpa? Ela amenizaria as consequências caso o dado fosse relacionado, né? Queria demonstrar que houve uma tentativa. Isso, minimiza caso haja alguma tentativa. Por exemplo, você manter um banco de dados anônimo para que os pesquisadores possam fazer a pesquisa e manter a identificação em algum outro lugar muito mais seguro, com um acesso muito mais restrito, por exemplo. Certo. Não é uma anonimização. Os dados do banco de dados ainda podem ser identificados. Então, isso a LGPD ainda se aplica. Mas é uma medida de segurança que diminui riscos, entendeu? Caso haja algum tipo de vazamento. Certo. Muito bom. Foi ótimo, né? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente está chegando no nosso horário. Eu tenho só mais uma dúvida. Pode falar, Carlos. Vê só, Maria. Boa noite. Boa noite. Tenho uma dúvida em relação a uma coisa que aconteceu comigo. Esses dias, inclusive. Eu fiquei recebendo propaganda da Claro para contratar a internet deles. E aí, uma das coisas era se poderia ou não, pelo meu CEP, meu endereço, essa internet chegar até mim. E aí eles disseram que não podia. Aí eu disse, tá bom, então, ok. Não vou querer a internet, não vou poder, né? Ter internet. Mas eles continuaram ligando para mim. E aí eu disse, quando ligaram de novo, né? Olha só, já disse para vocês, o meu CEP não tem cobertura e tal, larará. Por favor, para de ligar para mim. Aí o atendente lá, o cara, disse, tá, beleza, eu vou tirar o seu nome daqui.
Mas depois disso eu recebi pelo menos assim umas 10 ligações. E aí, numa das vezes que eu disse, eu já disse, você já é tipo a sexta pessoa que eu digo isso. E aí ela disse, é porque o nosso banco de dados demora um mês para poder atualizar e tarará. Aí a minha dúvida é, em quanto tempo eles precisam retirar o dado que eu pedi para eles retirarem? Bem, não está regulamentado isso ainda, mas pelo menos a resposta à sua pergunta, no caso da Claro, que é uma empresa grande, não é uma micro e pequena empresa, tem que ser dada em 15 dias. Então, você pode entrar agora no site da Claro, entrar e procurar o encarregado de dados dele, por exemplo, o contato, e você pode fazer uma reclamação. Olha, pessoal, eu recebi informações, eu já informei pelo protocolo tal e tal e tal, que eu não desejava mais receber propaganda de vocês e eu não tenho mais interesse. E aí, em quanto tempo isso pode acontecer? Pronto, você pode fazer essa pergunta. Claro, para qualquer outro tipo de empresa. Uhum. E aí, registrar pela forma que eles decidiram ter de direito de exercício do direito titular. Pode ser um formulário, pode ser um e-mail, pode ser um fale conosco, pode ser um... Eu não sei como é que a Claro decidiu. E aí, você tendo registrado isso, e eles não cumprirem o que você pediu, você tem algumas saídas. Entrar no judiciário, fazer uma reclamação direto à NPD, enviar para o PROCON, por exemplo. Uhum. Colocar no Reclame Aqui. Essa é uma boa. Aí eles respondem. Normalmente eles respondem. Colocar nas redes sociais. Judicial, Mas assim, então são 15 dias, não é isso? 15 dias para eles darem informação, em geral. Pelo menos para dizer, entendeu? Se eles têm ou não informações suas. Eles têm que dar esse tipo de informação. Existe um prazo na lei. Uhum. Entendo. Você pode perguntar também quais são os dados que eles têm seu. Uhum. Tá. E no caso de um paciente com um prontuário que, por qualquer motivo que seja, tinha tido acrescentado as informações não reais a respeito dele, da saúde dele e tal. E aí, em algum momento, ele percebeu, não, esse daqui não é meu, é porque eu estava, sei lá, estava com o exame do meu filho, e aí eu apresentei junto com meus exames, e o médico não percebeu que era pessoas diferentes e colocou o resultado dos exames do meu filho no meu prontuário. E eu quero que isso seja retirado agora, que eu notei que está essa diferença, essa discrepância. Então, tem quanto tempo que isso pode acontecer? Quem é no exemplo do SUS, por exemplo, que nas USFs a gente tem o SUS-AB, que é um prontuário eletrônico, né, o PEP. Então, em quanto tempo isso acontece? Porque eu lembro muito bem de quando o SUS-AB foi implantado, eu fui a primeira unidade, eu era da primeira unidade de Caruaru, onde teve essa implantação. E aí me falaram desde o início, se houver qualquer erro inserido no prontuário, aquilo vai ficar lá para sempre. É impossível de ser modificado e tarará. Só que isso foi antes da LGPD também, foi em 2015 isso. A LGPD é 2018, não é isso? Então, eu não sei se agora existe essa necessidade, na verdade, porque existe uma lei que determina isso, né? E em quanto tempo isso acontece, como é que é? É bom lembrar, a LGPD se aplica a todas as entidades que tratam dados. Todas. A administração pública também. A universidade também. Agora, a gente sabe que no Brasil nem sempre a administração pública cumpre as obrigações na maneira e no prazo que é necessário. Nesse caso, quando existe algum tipo de descumprimento ou existe algum tipo de vazamento muito grave ou qualquer coisa desse tipo, é preciso fazer a mesma coisa que você faz para uma empresa privada. Registrar com o DPO carregado do hospital, da clínica, porque tem que ter essa responder aos pacientes, do mesmo jeito que tem que ter uma ouvidoria, por exemplo, e pedir para que seja corrigido. E se não for corrigido a prazo, cabe ação judicial, entrar com relação ao Ministério Público, por exemplo, e pedir que esses dados sejam eliminados. Se for o caso, cabe até uma ação civil pública, dizendo que nenhum dado da unidade de Caruaru, ou então de todas as unidades que usam esse sistema, consegue ser corrigido. E a correção é um direito
titular de acordo com o LGPD, por exemplo. Existem ações nesse sentido, tanto de empresa pública quanto de empresa privada, questionamentos, etc. Tá bem. Tá bom, obrigado. Nada. Muito bom. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, caso vocês tenham dúvidas, né? Maria botou aí, não sei se esse é lá da empresa, né, Maria? Esse é do meu escritório. Eu posso dar também o meu LinkedIn, que é Maria Vanik, do mesmo jeito que está escrito aqui. Pronto. Então, caso vocês tenham dúvidas, né, futuro, podem entrar em contato, né? E no LinkedIn, tudinho. Então, a gente já está chegando na hora, já são 8 horas, a nossa aula está terminando. Eu queria agradecer, Maria, o aceite, né, do convite de você dar essa palestra aqui para a gente. Gostaria também de dizer para a turma que eu vou deixar uma atividade assíncrona, tá? Um fórum lá, já depois daqui eu vou abrir para vocês discutirem, certo? Sobre 2 casos que eu vou botar lá e a gente vai discutindo isso durante a semana, tá bom? Se quiser finalizar agora, Maria, é com você. Eu agradeço a oportunidade. Eu vou aproveitar para responder essa última pergunta de Gabriel. A adequação é um processo, Gabriel. É um processo contínuo. Então, não existe isso de passou pelo processo. O processo continua. Do mesmo jeito que cumprir o Código de Ética Médica continua, do mesmo jeito que cumprir o Código de Defesa do Consumidor continua. Todas as empresas, teoricamente, né, deveriam estar passando por esse processo de adequação. Eu não posso te responder especificamente qual empresa já tem implementado, porque normalmente as empresas não divulgam o nível de adequação que elas têm internamente para os clientes externos, né? Mas para você saber se uma empresa está se preocupando, pelo menos, com isso, é interessante entrar no site, ver se ele já tem uma política de privacidade, ver se já existe o contato para exercício do direito dos titulares, se ele já tem algum tipo de política de comunicação com os titulares, um Q&A, ou alguma coisa falando de proteção de dados no site. Esses normalmente são indicativos de que essa empresa está se preocupando com privacidade e está querendo demonstrar, de novo, essa coisa da evidência, né, da prevenção, está querendo demonstrar para os titulares que está se preocupando com esse processo de adequação. E aí, internamente, quando você está numa empresa, você sabe que você está passando por um processo de adequação, porque você vai participar de treinamentos, vai ter uma conversa com a gestão sobre isso, e esse é um processo que continua, entendeu? Bem, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não. Foi muito bom, esse tema é muito atual, né? Muito interessante. Eu acho que todo mundo gostou bastante, muitas dúvidas foram tiradas, né? Como comentaram aqui no chat. E queria agradecer novamente, Maria, pela sua palestra. Eu que agradeço e eu estou à disposição, pessoal. Muito obrigada pelo convite, professor Amadeu. Obrigado. Então, tchau, pessoal. Até próxima quinta. Até mais, pessoal. Muito obrigada, viu, Maria? Obrigada, eu que agradeço.